Costumo falar que a vida é feita de escolhas. Todas as escolhas que você fez durante toda a sua vida te trouxe onde você está. Todas as escolhas levaram a uma decisão. E todas as decisões que você fez durante toda a sua jornada de vida fez de você o que você é hoje. A sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida conjugal, a sua vida social, familiar, a sua saúde física, tudo isso é fruto de suas escolhas. Porém, a grande maioria das escolhas que nós fazemos durante toda a nossa vida, elas são inconscientes. Ou seja, nós tomamos decisões e fazemos escolhas impensadas, sem pensar, sem analisar. Hoje se fala muito de expansão da consciência. O que é expansão da consciência? É você ter uma consciência maior do que você faz, ou seja, das escolhas que você faz, das decisões que você toma no seu dia a dia. E o seu futuro e o meu futuro, a forma que ele vai estar amanhã, daqui a um ano, daqui a 10 anos, também vai ser frutos das decisões e escolhas que nós tomamos agora. Ou seja, a nossa vida sempre é feita de escolhas. Boa tarde. O meu nome é Norberto. Sejam bem-vindos ao Expo ISP. E no palco principal está começando nesse instante uma palestra sobre inteligência emocional e como você pode aplicar isso no seu negócio. É isso que eu faço. Aqui no segundo Congresso Brasileiro Expo ISP Brasil em São Paulo. Esse conteúdo está acontecendo agora no palco principal. Aguardamos vocês. É claro. Quem não escolheu estar aqui também vai ter um rumo diferente para a sua vida. Nós não sabemos qual é. Então, parabéns por estar aqui. E o que tem a ver com essa palestra? O que tem a ver sobre vendas, marketing e liderança? Tudo. Porque todas as decisões que o nosso consumidor, o nosso comprador ou o nosso liderado toma, também é inconsciente. A não ser aqueles que estudam programação neurolinguística, ou não ser aqueles que estudam como o cérebro, como a mente funciona. E quando nós entendemos isso, quando o empresário entende isso, quando o marketing entende isso, ele passa a utilizar uma linguagem diferente. Ele passa a utilizar uma linguagem para o inconsciente do cliente. Todas as decisões de compras que você fez até hoje, você decidiu antes de falar sim. Todas as decisões que o seu liderado tomou de fazer aquilo daquela forma, ou não fazer aquilo daquela forma, ela foi tomada primeiro de forma inconsciente. Ou seja, nós tomamos decisões pelo nosso instinto ou pelas nossas emoções. E eu quero mostrar isso para vocês, fazendo com que vocês mudem uma decisão, talvez em segundos. Imagine a seguinte situação. Aqui nós estamos no Promagno. Mais ou menos ali, daquele outro lado, tem uma avenida. Imagina que naquela avenida tem uma linha de trem. E aquele trem está vindo em alta velocidade. Está vindo de lá. Só que aqui na frente, essa linha se divide em duas. Nós temos a linha 1 do lado direito e a linha 2 do lado esquerdo. E você tem na sua mão uma alavanca para mandar esse trem ou para a linha 1 ou para a linha 2. E você não pode parar esse trem. Você não consegue. Ele está em alta velocidade. A única coisa que você pode fazer é parar o trem. E você olha para a linha 1, tem uma pessoa que você não conhece, não sabe quem é, nunca viu na vida, não sabe da sua história. Em cima da linha 1 tem essa pessoa amarrada lá. Se você puxar a alavanca e mandar para a linha 1, você vai matar essa pessoa. Calma, eu sei que você já tomou uma decisão aí para qual linha você vai mandar o trem. Ou seja, na minha fala, no começo da minha fala, inconscientemente, se você buscar dentro da sua cabeça, possivelmente você deve ter pensado, vou mandar para a linha 2. Mas aí de repente você olha para a linha 2, tem 5 pessoas amarradas em cima daquela linha.
São pessoas também que você não conhece, você nunca viu na vida, você não sabe do seu histórico. Mas a única coisa que você pode fazer é puxar essa alavanca. Não adianta, mesmo que você pensou, não, mas eu vou frear o trem, eu vou jogar um tronco em cima da linha de trem. Não adianta, não dá tempo. A única decisão que você vai tomar é puxar essa alavanca. E você manda para a linha 1 ou manda para a linha 2. Lembrando, na linha 1 tem uma pessoa que você não sabe da história dela, não a conhece e ela está amarrada em cima da linha de trem. Na linha 2 tem 5 pessoas amarradas que você também não conhece, você não sabe do histórico dela. Aí eu quero que você levante a mão, você que manda o trem, puxa a alavanca e manda ele para a linha 2. Quem manda o trem para a linha 2? Levante a mão, por gentileza. Ok. E quem manda o trem para a linha 1? Por gentileza, levante a mão. Ok. Mesmo você que não levantou a mão, né, eu sei que você mandaria para a linha 1. Mas por que você tomou essa decisão de mandar para a linha 1? Você pode até falar, não, eu pensei. Você não pensou. Isso aí foi o seu instinto. Então, há 70 mil anos atrás, há 80 mil anos atrás, há 50 mil anos atrás, nós também tomaríamos essa decisão, porque a raça humana, ela aprendeu que deve, por instinto, preservar o maior número de pessoas. Por isso que você mata um, para não matar 5. Mas agora, no meu processo, trazendo para o marketing, trazendo para vendas, trazendo para a liderança, na minha comunicação eu quero fazer agora você mudar a sua decisão. Mesmo que você analise. E agora eu vou utilizar a emoção. Lembrando que no início eu falei que nós tomamos decisão pelo instinto, pela emoção. Ou as pessoas que buscam entender, e raciocinar e analisar, elas vão tomar uma decisão muito mais analítica. Mas mesmo que a decisão seja analítica, antes tem um histórico, valores, crenças, identidades e por aí vai. Então vamos de novo aqui na frente do Promagno. Aqui o bairro me parece que chama Laranjeiras, né? Então vamos de frente aqui na avenida ali na frente. Está vindo o trem, novamente. Ele está em alta velocidade. Você tem a linha 1 e tem a linha 2 para mandar esse trem. E a alavanca está no seu poder agora. E na linha 1 tem uma pessoa amarrada lá em cima. E na linha 2 tem 5 pessoas amarradas lá em cima. Na linha 2, 5 pessoas que você não conhece. Não sabe do histórico de vida deles. Não sabe quem é. E eles estão amarrados lá. E na linha 1 está a pessoa que você mais ama. Então eu vou convidar você a pegar essa alavanca que está do seu lado e puxar novamente essa alavanca, porque o trem ele vai passar, ou vai passar para um lado ou para o outro. Na linha 1 está uma pessoa somente, da mesma forma, só que a pessoa que você mais ama na vida. E na linha 2, 5 pessoas que você não conhece. Quem puxa a alavanca para a linha 1 novamente, levante a mão. Claro. Não desistiu de mandar para aquela pessoa que você mais ama? Olha só, o que eu fiz aqui? Eu usei a emoção, eu usei a sua emoção, porque quando não tinha emoção, o instinto falou para você, vamos preservar a quantidade maior de vidas. Quando tinha emoção, quando eu gerei emoção, eu poderia ter colocado uma criança lá, eu poderia ter colocado um velhinho, que a sua decisão ia mudar. O que eu estou falando para você é que dependendo da forma que você comunica, seja no processo digital, seja na venda falada, seja uma mensagem de texto com o seu cliente para convencer o seu cliente, se você utilizar linguagem de transformação, você faz aquele liderado ir na frente da tropa e morrer pela pátria, usando uma linguagem metafórica. Você faz aquele cara trabalhar no domingo, se for necessário, você faz ele trabalhar à noite, se for necessário. Ou seja, dependendo da linguagem que você utiliza, você faz o seu cliente comprar de você, você faz ele comprar de você, mesmo que o seu plano, que o seu produto, que o seu serviço seja mais caro do que o seu concorrente. Você faz o seu cliente, o seu potencial cliente, prestar atenção em você, dependendo da linguagem que você usa. É importante entender que o ser humano, ele toma uma decisão, sendo instintiva, ou por emoção, ou analítica,
baseado na transformação que ele vai ter e que vai impactar a vida dele ou a empresa dele. É assim que nós tomamos decisão. Então, pensando nisso, nós começamos a entender sobre algumas palavras, sobre neurovendas, sobre neuromarketing, sobre neuroliderança. E para isso eu trouxe para vocês aqui 3 pilares, com base na linguagem de programação neurolinguística. É claro que, como foi anunciado aqui, eu tenho uma larga experiência sobre PNL, eu gostaria de ficar 7 dias com vocês, que um treinamento de PNL são 7 dias e noite, a formação e programação neurolinguística, mas aqui nós temos alguns minutos e eu quero compartilhar com vocês sobre 3 pilares, que se você ficar atento a isso, pensando na transformação do ser humano, ou seja, do seu cliente, ou do seu liderado, ou do seu potencial cliente, se você ficar atento nesses 3 pilares, você vai avançar. Você vai vender mais, você vai conseguir reter os clientes, você vai liderar melhor, você vai contratar melhor. E esses 3 pilares, eu adentrei no mundo de provedores no final de 2018. Mas eu tenho experiência sobre tecnologia, eu já tive empresas também de informática, fazendo rede estruturada, vendendo servidores. Eu ainda sou da época, eu acredito que não tem ninguém dessa época aqui além de mim, eu sou da época do fax modem, né? Então eu acredito que não tem ninguém aqui. Tem? Ah, que legal. Então, já ouviram falar, né? É isso. Essa linguagem, não é da minha época não, mas já ouvi falar, essa linguagem é muito boa que não entrega a idade nossa. Mas eu sou da época que quando a gente falava assim sobre um cabo categoria 6, blindado, a pessoa assustava. Vai ter que lançar uma fibra ótica de um galpão para outro? Fala, não, fibra ótica não, que é muito caro, vamos fazer. Aí eles davam o nome de gambiarra. Então eu sou dessa época que orientava servidores para as empresas, eram servidores físicos, né? E eles, não, eu quero aquele outro computador que a gente dava o nome de desk service. Então eu entendo sobre tecnologia. E unindo a programação neurolinguística, isso vem muito a calhar. E em um dos meus treinamentos de vendas, no final de 2018, em Contagem, no Eldorado Flat, em Contagem, do lado de Belo Horizonte, lá dentro desse treinamento, estava um rapaz que se tornou amigo meu, e ele permite que eu fale o nome dele, inclusive amanhã ele vai estar na feira. Ele chama-se Robson Lima, ele é presidente da Abramult, que tem sede lá em Belo Horizonte. Depois, no final do treinamento, ele me chamou e falou assim, Norberto, nós temos uma classe que necessita muito dessa linguagem. Que classe? Provedores, eu já conhecia provedor de internet. Falou, tem como você colocar uma roupagem para provedor de internet, ou seja, uma roupagem, um modelo, uma linguagem naquele treinamento de vendas, que o nome era Vendas de Alto Impacto com PNL, que eu tenho ele ainda também. Eu falei, sim, claro, eu vou colocar essa roupagem. Para mim era muito simples, que eu já entendia todas as dores, né, da tecnologia, de lidar com equipe, de conduzir equipe, de manter pessoas motivadas, de ajustar a comunicação, o que é um grande desafio nosso, é a comunicação sobre tecnologia. Nós sabemos muito, por exemplo, um técnico sabe muito sobre tecnologia, mas quando ele vai transferir isso na linguagem do cliente, o cliente não entende. O vendedor às vezes sabe muito sobre tecnologia, mas quando ele vai transferir isso em palavras, o cliente não entende. Então, às vezes, nós temos um serviço muito bom, só que a gente fala de uma coisa e o cliente entende de outra. Falei, para mim fica fácil. É só pegar a linguagem e mostrar para os provedores sobre como eles vão falar, que mostre a transformação que vai impactar, que a internet vai impactar na vida dos clientes. E comecei as minhas andanças aí por provedores de internet, já são mais de 1000 provedores treinados, só que eu notei mais 2 coisas, que era uma grande necessidade. Marketing, tá? Desde aquela época, o marketing era o mesmo ainda. Nem contas nas redes sociais, os provedores, a grande maioria, não tinham ainda. E os que tinham era preço e plano, que, aliás, é até hoje dessa forma ainda. Preço e plano, e agora nós não temos mais onde ir, né? Porque alguns provedores estão anunciando internet limitada, portanto, e aí? Então, acabou os planos, não tem mais como brigar por plano. Então, eu entendi sobre fazer marketing, entender de marketing,
E também criei, dentro disso, uma consultoria de marketing. Eu não faço marketing, mas eu fui obrigado a aprender marketing. Obrigado, né? Eu tive a opção, né, de aprender marketing, decidi aprender marketing justamente para aprender, entregar para os provedores e para utilizar para a minha empresa também. E um outro detalhe que eu observei foi sobre liderança. Liderança. Nós não costumamos preparar líderes. A boa parte dos provedores nasceram, não sei se aconteceu no provedor de vocês. Contratou uma internet, aí dividiu com o vizinho para a internet ficar mais barata. Aí depois, o negócio era bom, dividiu com outro vizinho e ficou livre a dele. Eu escuto muitos provedores e a grande maioria começou assim. Ou ele decidiu mesmo montar um pequeno provedor de internet, ele mesmo instalava, ele mesmo fazia cobrança, ele mesmo... Ou seja, e assim foi, e não ficamos atentos à importância de preparar líderes enquanto o dono de internet dedica a estratégia. E assim está sendo ainda. Para os pequenos e médios provedores, os provedores maiores, grandes, já entenderam isso, ou seja, o proprietário, o dono, o diretor fica pensando enquanto distribui as lideranças. Porém, mesmo assim, ainda as lideranças, elas são pessoas de dentro da empresa que faz bem feito algo e é colocado para liderar uma equipe para fazer aquilo bem feito. É onde que, na maioria das vezes, são cometidos erros, porque às vezes a pessoa fazer bem feito algo não significa que ela sabe cuidar de gente, gerenciar pessoas. Aí eu criei um método, que é um método exclusivo do Instituto Rompendo Limites, meu. Eu criei o método VLMP. E é claro que é impossível falar de gerenciar pessoas, cuidar pessoas, convencer pessoas, sem falar de cérebro, que é a minha área. Eu sou fascinado por cérebro, eu adoro. E o que eu fiz com vocês aqui? Na parte analítica, que é a parte do neocórtex, né? Nós não dá tempo de destrinchar o cérebro aqui, mas a decisão do cliente, ele é tomada na parte emocional e no instinto. Só que tem um detalhe, que é um detalhe pequeno, mas é muito importante. A nossa parte analítica, a nossa parte racional, ela representa somente uma média de 7%. Ou seja, nós temos consciência das coisas que nós fazemos, somente 7%. Todas as decisões são influenciadas pelo nosso instinto e pela nossa emoção. Mas nós temos consciência somente de 7% das coisas que nós fazemos. Então, é mais fácil fazer ou convencer, fazendo marketing para os meus 7% da parte lógica, da parte analítica, ou os meus 93%? Você vai me convencer escrevendo copies, gravando vídeos, criando posts. Você vai me convencer no analítico ou no emocional e no instinto? É claro que a possibilidade é muito maior no emocional e no instinto. Você vai convencer o seu liderado a trabalhar motivado, explicando para ele de forma lógica ou gerando emoção, gerando impacto emocional e utilizando o instinto dele? Óbvio que você vai ter uma chance muito maior se você utilizar uma linguagem embutida, e a PNL é muito rica nisso, nos 93%. Você vai convencer o cliente explicando de forma técnica para ele, ou utilizando a transformação que ele vai receber? O que fica mais fácil de convencer? E olha que eu vou te explicar como você não tem consciência nem do que está acontecendo agora, totalmente. Eu vou chamar a atenção sua para a consciência. Você sabe como que está seu corpo, o jeito que você está com seus braços, se a sua perna está cruzada ou não? Agora sim, agora você tomou consciência que eu falei para você. Mas a nossa consciência, ela é muito pequena. Então, sabendo disso, e com as ferramentas corretas para o marketing, nós conseguimos atrair mais clientes. E quando nós falamos de atração, nós não estamos falando de venda aqui. Nós estamos falando de chamar a atenção do cliente. O que é chamar a atenção do cliente? É fazer com que ele abra
o neocórtex, e a linguagem entra onde? Na parte inconsciente dele. É assim que nós atraímos. Porque eu vejo muitas pessoas assim, cria uma lista de transmissão e manda aquele monte de informação. O cliente não te conhece. Agora, se você atrair é uma isca, é como se você, sabe aquele pedacinho de queijo que você come na feira livre e depois dá vontade de você comer o queijo inteiro? É isso, é entregar uma amostra, é lançar o desejo. E isso ajuda a aumentar o desejo com conteúdo. Que conteúdo? Conteúdo de valor. Entregue conteúdo de valor para o seu potencial cliente, que você se torne uma autoridade no assunto, que o seu cliente inconscientemente ele vai entender que você é o provedor ideal para resolver os problemas dele. Quando você entregar conteúdo de valor, fale das dores que ele tem e fale da solução que ele deve buscar para resolver aquelas dores. E é claro que se você entrega isso ele vai comprar sozinho, ele vai falar assim, olha, por favor, me fala logo quanto que é a sua internet ou o que você faz. Então você vai fazer o cliente correr atrás de você. Se você entregar conteúdo de valor. Qual conteúdo de valor? Entrega informações. Como, por exemplo, vou dar o exemplo de uma das informações que você pode entregar. Qual rede que ele pode utilizar quando estiver perto do roteador e qual rede que ele deve utilizar quando estiver distante, que o cliente não sabe. Quando você embute essa informação, entregando através do marketing, ou seja, rede social, Instagram, LinkedIn, Facebook, o produto se vende sozinho. E você se torna único. Se você é único, você não briga por preço. E o marketing digital? Lembrando que marketing é uma maleta de ferramenta. Quando o encanador vai na sua casa, ele leva somente uma chave de fenda? Ele leva uma maleta com um monte de coisa, ele não sabe o que vai se deparar lá. E marketing é assim também. Dependendo do bairro que você está lançando, que você quer vender, é uma linguagem. Se for um bairro universitário, é um tipo de linguagem que você vai chamar a atenção. Se você vai vender para um bairro menos favorecido, é outro tipo de linguagem que você vai atrair. Então, uma linguagem não serve para todos. É importante saber conhecer o seu público-alvo. Então, aqui está o marketing. Aqui está a venda, que dá para utilizar o marketing para vender, e você envolver. O que é esse envolvimento? Você fazer uma venda consultiva, faz uma venda sob medida para o seu cliente. Sabe o que vai repercutir nisso? Lá no final você não vai ter tanto desistência de plano. Se você presta um bom serviço, se você entrega de fato o que você promete, se você entrega o que foi prometido pelo marketing, desde o serviço, a consultoria, pós-venda, as explicações, todas as explicações, e você vende, faz uma venda sob medida, ou seja, o adequado para aquele cliente, lá no final não vai ter ruído. Então você vai ter menos desistência, que é um dos maiores problemas dos provedores. Eu vejo muitos provedores correndo para vender, e é importante, só que está saindo o cliente. Teve um provedor que eu fiz a conta para ele precisava de 36 meses, ou seja, 3 anos, para começar a ganhar dinheiro com o cliente, calculando o lucro dele na época. Ou seja, se ele perde aquele cliente com 35 meses, ele está tirando dinheiro do bolso. Olha que coisa. Fica mais barato você segurar um cliente na base do que conquistar um novo cliente. E tem um outro detalhe também. Eu vejo muitos provedores fazendo o lançamento de fibra e depois começando a vender. Com o marketing você pode vender antes, faz sua marca chegar antes, faz o conteúdo chegar antes naquele bairro. Quando você falar assim, olha, estou aqui, ele vai querer comprar de você. Porque você falou todas as dores que ele tem, você falou todas as soluções, mas não falou para ele, vem comprar de mim. Você está ajudando ele, entregando reciprocidade. É um gatilho mental muito poderoso. Quando nós fazemos um favor para outra pessoa, ela fica na obrigação de devolver, no mínimo, o dobro para a gente. É isso que acontece quando o seu irmão te chamou para almoçar no domingo, e antes de você almoçar, você falou assim, preciso te convidar para ir lá em casa, ou seja, você já está em dívida com ele. Entregue conteúdo de valor que resolva as dores do seu provedor, ou do seu cliente. E a entrega, poucas pessoas ficam atentas na entrega. O que é uma entrega? É você surpreender o cliente. A grande maioria até vende, mas a entrega não é bem feita. E aquela entrega compromete lá na frente, e
o cliente vai ligar e falar assim, olha, não quero mais a sua internet. E na vendas também, eu coloquei aqui pós-venda, poucos provedores dão importância de uma pós-venda bem feita. Faça pós-venda, de preferência uma pós-venda de auditoria. Acabou de instalar a internet lá no seu cliente, tem uma pessoa que liga assim e fala, cliente, como foi sua experiência? Não bem essa pergunta, mas para entender, porque ele não fala para o técnico, mas para um auditor ou para um pós-venda ele vai falar, o cliente o seu técnico deixou a parede suja, o tapete sujo, ele olhou para minha filha que estava saindo de pijama aqui do quarto, aí ele vai falar para você, e assim você pode ajustar e melhorar o seu trabalho. Ou seja, pós-venda, primeira pós-venda, auditoria, faça isso, que você vai sustentar o seu cliente na base. E liderança. Liderança é um tema que eu adoraria falar com vocês aqui pelo menos uns 3 dias. O meu treinamento avançado de liderança são 3 dias. Mas eu quero falar de uma coisa da liderança. Eu falei agora que nós não cuidamos não ficamos atentos para preparar líderes, tá? 2 coisas. Os líderes são o coração da empresa. Os líderes que vão fazer a nossa empresa crescer. Tem uma frase que eu uso muito, cuide das pessoas, que as pessoas nos entregam resultados. E os líderes, eles vão cuidar dessas pessoas. Mas aí tem um processo. No processo de liderança, isso vai desde a contratação. E aqui eu quero te dar uma dica de ouro, que bom que você está aqui. Quem é gerente ou dono de provedor aqui? Ou RH, quem contrata, que legal. Então, essa dica, se você usar isso a partir de hoje, tudo vai mudar. Tudo começa na contratação. Ou seja, começa com o líder, e vai terminar com o líder também, se for mandado embora, né? Então, 2 coisas, passe a contratar a partir de hoje por traço de personalidade, ou seja, faça teste de análise de comportamento. Mas não só isso, entenda como fazer a leitura, qual comportamento é adequado para aquele setor, porque o perfil que é adequado para vender, não é o mesmo perfil de técnico. O perfil de técnico não é o mesmo do financeiro. O perfil do financeiro não é o mesmo do recepcionista. Então, contratar através de traço de personalidade, ou seja, análise de comportamento. Mas com teste mesmo, não análise de aquelas, normalmente, hoje se usam uns testes antigos, teste psicológico, se tiver até algum psicólogo aqui, me desculpe, eu dou treinamento para psicólogos, tá? Mas os testes que são utilizados são muito arcaicos, muito antigos. É traço de personalidade, porque comportamento não muda. Depois você vai ter muito trabalho treinando aquela pessoa para ela mudar um pouco, porque comportamento nosso está nas células nossas, é a nossa genética. O comportamento é tudo que nós recebemos, ou seja, nossa lembrança genética, somado o que nós vimos e ouvimos e sentimos, principalmente até os 12 anos de idade, formou a nossa personalidade. Então, para mudar isso, é muito profundo, isso significa mudar valores, mudar identidade, mudar crenças e muito mais. Então, análise de comportamento para contratar e colocar a pessoa no lugar certo. Você pode até não ter um bom currículo daquela pessoa, não ter habilidade, mas essas pessoas vão ser muito mais fáceis de treinar. Elas vão estar muito mais felizes para trabalhar. Eu vou pegar um tipo de perfil aqui, uma pessoa emocional, que ela é emocional, ela é movida pela emoção, que é um perfil comportamental. Se você coloca ela no financeiro, ela vai trabalhar triste, porque ela é tão emocional que ela vai chorar na hora que chegar a conta da empresa, ou seja, um boleto para pagar. Um vendedor, ele não pode ser emocional, que ele já vai vender com todos os descontos, ele fica com dó do cliente. Então é importante, um vendedor ele tem que ser executor e comunicativo. É isso que ele tem que ser. Ele tem que trabalhar por meta. Então fazer análise de comportamento, fazer a leitura e colocar o perfil adequado para cada setor. E também, é claro, que em liderança é importante ter inteligência emocional. O ser humano, para ter sucesso em qualquer setor na sua vida, em qualquer lugar, 2 coisas precisam acontecer. A primeira coisa é o autoconhecimento, se conhecer, entender como funcionam as suas emoções, porque todas as decisões e todas as escolhas que te trouxe até aqui, teve por trás disso uma emoção. A primeira frase minha foi: a vida é feita de escolhas.
E todas as escolhas que você fez durante toda a sua vida tinha como base uma emoção. Então, inteligência emocional, autoconhecimento, entender e gostar de gente. Por incrível que pareça, eu escuto alguns líderes falando assim, nossa, eu não dou conta de lidar com pessoas. Eu falo assim, então, não é nesse planeta que você tem que viver. Porque tudo que nós fazemos hoje, nós dependemos de pessoas. 100% do tempo. Então, aprenda a gostar de pessoas. Seja apaixonado por pessoa. Principalmente liderança. E poder máximo na comunicação. Todo modelo de sucesso e todo modelo de fracasso tem como base algum tipo de comunicação. Então é importante rever isso. Nós temos a nossa comunicação verbal, não verbal, a nossa comunicação falada. A nossa ausência também é uma comunicação. Então tudo. Dentro da PNL nós falamos assim, que é impossível nós não nos comunicarmos. Vocês sabiam dessa palestra? Talvez sabiam, talvez não. A palestra a partir das 14 horas, que era do Norberto, de repente você sentado ali, aí o Tiago subiu aqui e anunciou, falou assim, o Norberto não veio. Qual a comunicação que passaria dentro da sua cabeça? Irresponsável? Alguma coisa aconteceu? Então comunicação sempre vai ser o que chega, nunca o que sai. Então em liderança, o líder entendendo isso, ele puxa a responsabilidade da comunicação para si. É claro que eu desejaria falar aqui mais pelo menos umas 4 horas com vocês, mas o meu tempo se esgotou e eu costumo cumprir o meu tempo, que é importante. Estou deixando aqui os meus contatos, tem um QR Code aqui. Eu estou com um stand, reto aqui nesse corredor. É o único stand que não tem estrutura, que foi de última hora e colocaram umas mesas lá. Até quero agradecer o Francisco, a produção, o pessoal aí. Eu estou lá e vou ficar os 3 dias. Ia ficar um dia só, então vou ficar os 3 dias. Hoje eu palestro no outro evento que está lá embaixo, fico mais 2 dias aí. Se você quiser conversar comigo lá, será um prazer. Pegar mais dicas, pegar mais conhecimento sobre isso, será um prazer recebê-lo lá. O meu, muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Norberto.